Juntei o Cloud Code com o Kali Linux. Como vocês podem ver aqui na tela, eu simplesmente não precisei digitar a ferramenta Nmap e nem os comandos que fariam ele funcionar. Simplesmente dei um comando como se eu estivesse pedindo para alguém fazer isso para mim. Então eu pedi para ele fazer uma varredura de portas e todas as configurações dentro daquelas portas, como sistemas e protocolos, rodando nelas e salvar numa determinada pasta as respostas. E ele foi além, cara. Além de detectar todas as portas e os serviços rodando nelas, ele já fez uma pesquisa sozinho e já detectou o que tinha de exploit público, inclusive, o que estava obsoleto e o que poderia ser aproveitado para a realização de uma exploração. Bem-vindos à nova era da tecnologia. Aquilo que parecia cena de filme, aquelas cenas bem clássicas, né, onde um piloto chega numa nave ali e começa a fazer vários comandos. Computador faz isso, computador executa aquilo. Virou uma rotina dentro da cibersegurança. Essa era, ela não tá mais pra chegar, né? Ela não tá chegando devagar, ela já chegou, velho. E tá acelerando, cara, tudo. Produtividade, escala, análise. A área tá mudando diante dos nossos olhos. E não é de forma gradual não, cara. O negócio, ó, tá acelerando, tá bem rápido. E a pergunta que guia essa conversa aqui que nós vamos ter é simples. Você vai ficar pra trás ou você vai acabar se adaptando? Isso não é teoria sobre o futuro, é impacto direto em todas as áreas de cibersegurança. Em capacidade de entrega, em eficiência individual e em carreira também. Quem tá entrando agora, quem tá migrando e quem tá na área precisa entender o que tá acontecendo. Ignorar essa mudança não é mais uma opção, tá? Salve, hackerzada, eu sou o Padilha, trabalho com tecnologia e cibersegurança tem 10 anos. Galera, vamos colocar 100 likes nesse vídeo? Vai lá, só clicar aqui no like e me ajudar. Se inscreve pra fortalecer, quer falar comigo, quer tirar dúvida em mais particular, todas as redes sociais tá com o link aqui na descrição. Se liga no projeto Iniciando Cibersegurança, que também tá aqui na descrição, beleza? Bora pro vídeo. Para entender essa mudança, vale usar uma analogia muito simples. Pensa no Uber e no táxi. A tecnologia mudou completamente o mercado, mudou a forma de chamar, pagar, avaliar, organizar as rotas, mas as pessoas ainda elas estão dirigindo, né? O ser humano existe dentro do processo. O que mudou foi o modelo de operação. O streaming fez algo parecido, mudou a forma de consumir o conteúdo, acabou com o modelo antigo de locadora física. Mas por trás das plataformas ainda existem profissionais produzindo, distribuindo e gerenciando o conteúdo. A tecnologia não eliminou o ser humano, ela mudou o papel dele. Na cibersegurança, a lógica é a mesma. A IA muda a forma de operar, muda o ritmo, escala, eficiência, mas não elimina a necessidade de análise e decisão, interpretação e responsabilidade. O ser humano não sai desse processo ainda. Ele deixa de ser um executor manual e passa a ser um operador estratégico da tecnologia. E essa é a diferença que muita gente ainda não enxergou, tá? Antes, boa parte do trabalho em cibersegurança dependia de execução manual, repetitiva e muitas vezes lenta, porque requer muita análise, né? Então eram muitas análises de logs feitas linha por linha, estruturação de relatório escrita simplesmente do zero, pesquisa de vulnerabilidade baseada em leitura extensa de documentação, brainstorming de vetor de ataque feito na raça ou até no bloco de notas, né? Era esforço bruto ali, cara, tempo investido e muita repetição. Essa realidade ela não desapareceu, né? Mas ela foi acelerada assim de uma forma extremamente brutal pela IA. Hoje você consegue cruzar grandes volumes de informação em minutos, consegue estruturar relatório numa fração de tempo bem pequeno, consegue testar hipóteses de ataque com apoio contextual, consegue gerar alternativas e validar caminhos de uma forma muito mais rápida do que antes. Cara, já começou. Quem tá no mercado já tá sentindo. Quem trabalha com segurança já percebe que o ritmo mudou ou tá pra mudar ali, né? A gente chegou na era que você pilota IA como se fosse um computador de filme futurista. A diferença é que agora não é cena de cinema, é ferramenta de trabalho. Chegou nas nossas mãos essa tecnologia. Quando você coloca cloud junto com Kali Linux, você está olhando para um símbolo claro dessa nova fase da cibersegurança. De um lado, o cloud representa conhecimento amplo, raciocínio acelerado, capacidade de estruturar pensamento e conectar contexto em segundos. Do outro lado, Kali Linux representa o arsenal
técnico da segurança ofensiva, as ferramentas práticas do dia a dia, aquilo que realmente executa a enumeração, exploração, validação, tudo aquilo que a gente já conhece. A junção dos dois muda o ritmo do jogo. O profissional passa a comandar fluxos com muito mais velocidade. Ele testa hipótese, ajusta a abordagem, valida cenário, tudo em um ciclo muito mais curto do que antes. O que antes levava horas de tentativa e erro, agora pode ser refinado em minutos com apoio inteligente. Mas aqui está o ponto crítico. A IA não substitui conhecimento técnico, tá? Ela simplesmente potencializa esse trabalho. Se você não entende rede, aplicação, lógica, autenticação, vulnerabilidades em si conhecidas, a IA não vai pensar por você, cara. Ela vai responder, mas não vai assumir responsabilidade. O profissional continua sendo o piloto. A IA é um computador de bordo, digamos assim. Sem base, a IA não forma profissional. Só vai formar mais apertadores de botões aí, rodadores de ferramentas. Até porque o hacking e a cibersegurança não é só ferramenta, né, cara? Você não pode ficar dependendo de ferramenta por mais que elas ajudem. Mas que isso acelere e ajuda é um fato. Não tem como competir com a IA em velocidade, cara. Isso precisa ser entendido de forma racional, não emocional, né? A gente não precisa ficar desesperado aí. Um ser humano sozinho não consegue competir com a capacidade de processamento, organização e aceleração que a IA entrega. Ela cruza dados em segundos, estrutura raciocínio rapidamente, sugere caminhos alternativos sem desgaste físico ou mental. Insistir ali em disputar em velocidade com IA é perder tempo, cara. É um jogo que você já entrou com ele perdido. A disputa correta nunca foi humano versus IA. Isso aí nós já perdemos, cara. A disputa agora é o profissional adaptado contra o profissional parado no tempo. Essa é a verdadeira disputa. Quem ainda não se ligou de todas essas novidades, quem tenta provar que consegue fazer tudo na mão, tá gastando energia no lugar errado. O diferencial agora, cara, não é ser mais rápido que a máquina, é saber comandar essa máquina. Antes dessa aceleração toda, o modelo era outro, cara. Eu já trabalhei em empresa onde o time ficava praticamente um mês inteiro dentro de um único pentest. Um projeto consumia quase toda a energia do time, cara. 2 profissionais conseguiam tocar no máximo ali 2 ou 3 projetos por mês. Esse era o teto operacional ali, cara. A operação dependia completamente da capacidade humana pura, né? Enumeração manual, organização manual, aquele relatório escrito do zero, né? Então, cara, demorava bastante. Tudo era esforço direto do profissional. Se o time estivesse sobrecarregado, a entrega simplesmente atrasava. Se alguém ficava doente, então o impacto era imediato, né? Isso criava um gargalo enorme de produtividade. Escalar era extremamente difícil. Para aumentar volume, precisava aumentar gente. E aumentar gente significa custo maior. A empresa poderia até pegar mais pentests, mas também teria mais gastos, né? Teria aumento de gastos com a contratação ali de novos funcionários para realizar esses pentests. Esse modelo ainda existe em muitos lugares, mas ele tá ficando obsoleto, porque ainda existe uma camada de aceleração que permite fazer mais com a mesma estrutura, desde que o profissional saiba usar a IA, né? Hoje, um único profissional consegue fazer muito mais do que conseguia alguns anos atrás. Não porque ele acordou mais inteligente, né? Mas porque agora ele tem um acelerador de tarefas. A IA entra como uma camada de suporte em praticamente todas as etapas. Isso muda o jogo, muda o custo, muda o prazo, muda a capacidade de entrega, muda a proposta de valor do profissional dentro da empresa. Antes, a produtividade estava diretamente ligada às horas humanas disponíveis. Agora existe um multiplicador. A IA não é mágica, cara. Ela é um acelerador de tarefas, como eu já venho reforçando em outros vídeos também. Quando você olha para o que está acontecendo no mercado, o movimento é claro. Layoffs em uma escala global, redução de times, aumento de exigência individual. Empresas pressionadas por margem, por eficiência, por resultado, como sempre, né, cara? Isso em específico nunca mudou, né? A IA acelera esse movimento. Se antes uma equipe precisava de X pessoas para entregar determinado volume, agora a expectativa começa a mudar, né? A pergunta deixa de ser quantas pessoas precisamos contratar, né? E passa a ser quanto conseguimos produzir com a estrutura que já temos usando automação inteligente. Empresas querem mais resultado com menos gente. Isso não é maldade, cara. É lógica de negócio, cara. Se eu concordo ou discordo disso, pouco importa, entendeu? O que eu sei é que eu preciso trabalhar e ajudar no sustento da minha família. E eu acredito que é assim que você deva pensar. O profissional que não entende esse jogo vai sentir isso na prática, tá? Vai perceber que a régua subiu, que o
ritmo aumentou, que a comparação agora é com quem já opera usando IA como extensão do próprio trabalho. E eu não tô fazendo terrorismo mental não, cara, não é um apocalipse, mas também eu não posso romantizar, né? Eu não posso deixar isso aqui acontecer e não te avisar. É simplesmente o que tá acontecendo de verdade. Então a pergunta inevitável é essa, cara, a cibersegurança vai acabar? Não, cara, a área continua precisando de seres humanos operando, decidindo, interpretando, assumindo responsabilidade. Segurança envolve risco, envolve contexto de negócio, envolve consequência jurídica, envolve impacto real, né, de verdade, cara. Isso não é totalmente automatizável, digamos assim. Agora, existe uma coisa que precisa ser dita com total honestidade. Ninguém consegue afirmar com precisão se no futuro vão precisar de mais ou menos pessoas na área. Quem fala com certeza absoluta que vai explodir de vaga, tá projetando demais, velho. Quem fala com certeza absoluta que tudo vai acabar também, tá vendendo um exagero aí. A verdade é que o ritmo tá mudando, né? A gente tá percebendo isso. A exigência tá mudando também. O perfil tá mudando. Existe um ditado popular que é simples, mas carrega muita sabedoria. Olha, eu não sou muito religioso, mas acho que vale para esse contexto. O futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A humildade intelectual diante do que ainda não dá para prever é uma maturidade extremamente profissional e inteligente até, tá? Mas mesmo sem controlar o futuro, uma coisa tá sob o seu controle, a sua adaptação. O mercado pode mudar, a tecnologia pode evoluir, a escala pode aumentar ou pode acontecer coisas totalmente ao contrário disso. Mas a lição de casa continua sendo sua. E agora a lição de casa se chama adaptação, brother. E aqui entra um cuidado importante. Toda vez que surge uma tecnologia nova, surge também a promessa milagrosa, né? Agora é o papo do engenheiro de prompt, como se isso fosse uma profissão isolada, né? Que resolve tudo. Calma lá, cara. Saber estruturar prompt é útil, mas qualquer um sabe fazer isso, cara. É uma ferramenta. É a habilidade de complementar isso aí, cara. Mas não vai substituir quem domina a área, tá? Não vai substituir quem entende de redes, quem entende de aplicação, quem entende de vulnerabilidade, quem entende do contexto do negócio, né? O mercado não valoriza isso não, tá? Não cai no conto do vigário não, tá? É uma dica minha. O mercado vai valorizar quem sabe resolver problema. A gente já falou muito disso aí, né? Valoriza quem entrega resultado, quem reduz risco, quem melhora processo, quem gera eficiência real. A adaptação, ela é muito importante. Agora, a modinha não, tá? Cuidado com a modinha, tá? Cuidado com aqueles cursos aí que estão sendo vendidos agora, né? O milagre da IA, né? Se a tecnologia te ajuda a resolver problemas de uma maneira melhor, então use ela, né? Se for só rótulo pra parecer moderno, isso não sustenta nenhuma carreira, tá? No final, o mercado continua valorizando competência aplicada e não essas tendências vazias da moda, tá? Para quem vai entrar na área, a resposta continua sendo sim, vale a pena estudar, sem dúvida, mas agora com uma mentalidade diferente, tá? Fundamentos continuam sendo negociáveis. Lógica, redes, web, sistemas operacionais, ferramentas, raciocínio técnico, isso não mudou em nada, tá? A base continua sendo o que sustenta qualquer carreira sólida em cibersegurança. O que muda é a pergunta que você precisa começar a fazer enquanto aprende, né? Como que a IA pode acelerar isso se eu tô estudando? Como que a IA pode acelerar isso que eu tô estudando atualmente? Não é abandonar a base para correr atrás do hype, tá? É construir uma base e usar a tecnologia como um multiplicador. Não troque fundamento por tendência. Para quem ainda tá migrando de área, não se assuste a ponto de desistir, tá? A adaptação sempre fez parte da tecnologia. Linguagem muda, framework muda, o modelo muda. Isso aqui não é novo, cara. A diferença agora é que a velocidade da mudança ela aumentou um pouquinho, convenhamos. A IA pode ser uma aliada enorme para quem tá chegando, pode ajudar a organizar estudo, estruturar entendimento, acelerar o aprendizado, mas não adianta terceirizar o cérebro para ferramenta, né? O entendimento real continua sendo responsabilidade sua. E para quem já tá na área, o recado é direto, a adaptação precisa acontecer agora, não depois. Não quando todo mundo já estiver operando nesse ritmo novo. Começa agora, velho. Quem ignora essa mudança perde eficiência, perde velocidade, perde competitividade e começa a perder espaço. Não porque a IA tomou o lugar, mas porque outro profissional aprendeu a operar melhor, cara. Então voltamos à pergunta central. Você vai ficar para trás ou você vai se adaptar? A base continua sendo o mais importante. A IA acelera quem tem base. Sem base, você vira um apertador de botão. O profissional continua conseguindo direcionar para onde quer levar a tua própria carreira. A diferença agora é que o computador de bordo ficou muito mais poderoso. Galera, estamos com um projeto novo, iniciando em cibersegurança. Dá uma olhadinha lá, link aqui na descrição. Curte esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. A cada curtida sua, ele entrega minimamente para mais 5 pessoas o vídeo. Então o seu like, cara, ajuda muito. Se você ficou até agora, eu agradeço muito. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e ó, falou!